Graça e paz daquele que vive para todos sempre. Nós estamos falando da metodologia de culto, nós estamos falando de expressão ou expressões de adoração em nossa vida e no culto. E nós falamos no vídeo passado a respeito de adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus procura, porque Deus é espírito, Deus se importa que quem o adore em espírito e em verdade. Hoje, continuando aqui a apostila, nós vamos falar de algumas ações que precisamos ter nos cultos. Ações, ou seja, expressões, atitudes de adorador. Para começar, nós precisamos entender que nós, a nossa igreja Avivamento Mundial, nós não somos tradicionais. Ou seja, os tradicionais, eles não creem nas manifestações do Espírito Santo. Muitos acreditam que cessou a era dos milagres, das curas, dos sinais, e eles acreditam apenas que Deus fala através da palavra escrita e não acreditam em nenhum outro tipo de manifestação espiritual. Então, os cultos das igrejas tradicionais são bastante centrados, sem emoção, sem expressões, sem atitudes, apenas cânticos de pessoas sentadas, adorando a Deus com hinos já programados de uma harpa que eles possuem. Nós não temos nada contra isso, no entanto, nós não pertencemos a esse grupo. Nós também não pertencemos ao grupo dos neopentecostais, dos novos pentecostais. Por quê? Os neopentecostais, ou seja, essas igrejas de hoje que surgiram por volta do ano 70 para frente, elas acreditam em cura, elas acreditam em libertação espiritual, elas acreditam em prosperidade, mas elas também não acreditam no mover do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo como nós acreditamos. Então nós não somos neopentecostais. Os neopentecostais dão muita ênfase à cura e à prosperidade, e eles usam muito a Bíblia para falar de cura e de prosperar, Nós não seguimos essa linha, certo? Nós já tivemos bastante lapsos disso em nossa igreja, porém nós não somos daqueles que temos só dois tipos de visão, cura e prosperidade. Nós somos pentecostais. Quando eu digo que nós somos pentecostais, eu não me refiro a dizer que somos os pentecostais clássicos, aqueles que começaram o pentecostalismo aqui no Brasil e são cheios de usos e costumes e tem bandas e só aceitam cantar músicas de um determinado ritmo, tem harpas, tem muitos dogmas, muitas doutrinas, muitas leis. Nós não somos esse tipo de pentecostais. Quando eu falo pentecostal, eu me refiro a acreditar na manifestação do Espírito de Deus, certo? Nós recebemos esse nome de pentecostais devido ao fato do Espírito Santo ter sido derramado no dia de Pentecostes. Lá no Atos capítulo 2 fala que o Espírito veio no dia de Pentecostes. O Pentecostes era uma festa judaica, ou é uma festa judaica, que comemora colheitas e comemora a entrega da lei, mas o Espírito Santo veio nesse dia. Então, aqueles que acreditam nas manifestações do Espírito Santo receberam esse título de pentecostais. Então, nesse sentido, nossa igreja é pentecostal, no sentido de usos, de costumes, no sentido da liturgia de culto. Nós não seguimos o pentecostalismo clássico, o pentecostalismo antigo, mas nós cremos. Por isso nós podemos falar que nós somos pentecostais, porque nós cremos nas manifestações espirituais, nós cremos nos dons do Espírito Santo. Lá de 1 Coríntios capítulo 12, Paulo lista lá os 9 dons do Espírito. Nós cremos nos 5 ministérios de Cristo, que Paulo também cita lá em Efésios capítulo 4, certo? Versículo 10 e 11, os 5 ministérios de Cristo. Nós cremos nas manifestações sobrenaturais
do Espírito Santo, não só em cura e em libertação. Nós cremos em outras manifestações do Espírito Santo, como discernir espíritos, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Então, nesse sentido, nós somos pentecostais. Nós podemos falar que nós queremos e nós desejamos o fogo do Espírito Santo, fogo que se movimenta. Nós não somos como os tradicionais parados, nós não somos como os pentecostais antigos que estão presos dentro de um sistema de culto antigo. Não estou falando mal, só estou situando o que nós cremos. Nós cremos na liberdade do Espírito. Nós acreditamos que o Espírito Santo pode nos usar e nós acreditamos que nós damos a Deus ações que o adoram. Então, dentro dessa explicação simples e rápida do que a igreja eu quero falar de algumas ações que nós precisamos ter nos cultos, certo? Então eu enumerei algumas ações que nós, como tendo o fogo do Espírito, crendo na plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito, de falar no Espírito, de orar em línguas, dos dons espirituais, de pregar o Evangelho, de cura, de libertação, de revelação do Espírito, nós precisamos ter essas ações. Então, a primeira que eu coloquei aqui, palmas. Aplaudir com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Salmo 47:1. É sabido que houve uma época que era proibido palmas na igreja, mas nós sabemos que toda forma de adoração a Deus, seja espontânea, seja em espírito, seja em verdade, ela é válida. Então fazer barulho com as mãos, aplaudindo ao Senhor, é algo muito válido. Nós vemos as pessoas adorando a Deus na África, batendo os pés, ou seja, batendo os pés no chão e adorando a sola dos pés no chão. Isso é errado? Não, é a cultura, é a maneira que eles têm de dar algo a Deus. Então, quando nós aplaudimos, nós estamos dando o som das nossas mãos a Deus, certo? Então, muito tempo foi proibido, até por ignorância, até por não entender, mas até por muitos dizerem assim, não há base bíblica para aplaudir. Ora, Jesus não deixou regra nenhuma. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E se nós formos movidos a aplaudir, ou se nós aplaudimos no culto, quer cante, cabe o hino e nós aplaudimos, ou na hora da palavra nós aplaudimos, nós estamos emitindo sons para glorificar a Deus. Então nós estamos dentro do contexto de adoração. 2. Danças. Dançar. Louvem o seu nome com danças e lhe cantem louvores com adufe e harpa. Salmo 149:3 e Salmo 154. Nós sabemos também que a dança foi alvo de muito ataque, muita pressão, muita religiosidade, formalismo, tentando assim impedir que nós, nos nossos cultos, tivéssemos expressões de dança, até por ignorância, certo? Se nós formos olhar a cultura do povo de Israel, nós vamos ver que que a dança está entrelaçada à cultura de Israel, que as festas que eles faziam de Pentecostes, Tabernáculo, Primícia, Páscoa, Yom Kippur, dentre outras festas, trombetas, elas todas eram feitas com danças. Mas aí alguém decidiu dizer que dança é algo, por exemplo, da carne, mas o nosso corpo adora a Deus, Paulo disse que o nosso culto é um sacrifício vivo a Deus, certo? Então nós vamos ver que Davi, nós falamos de Davi, no 2 Samuel 6,16, que ele bailou, que ele dançou. Nós vamos ver também Miriam em Êxodo 15:20, que ela tomou as mulheres e
depois de aberto o Mar Vermelho, Miriam dançou, né? Outros personagens dançaram na presença de Deus em alegria, porque dança está ligado à alegria, dança está ligado a sentimentos, dança está ligado a expressões de adoração a Deus. Então a dança é algo muito forte, porque é o nosso espírito levando o nosso corpo a adorar o Criador. Olha, se Satanás faz as pessoas dançar no mundo, usando o corpo, a sensualidade para os seus interesses, isso não quer dizer que porque Satanás usa o corpo de homens e mulheres para a sensualidade e para outros interesses, isso não quer dizer que nós não podemos usar o nosso corpo para adorar o Senhor, certo? Até porque está dizendo aqui os Salmos que é para se apresentar ao Senhor com danças, certo? E alguém vai dizer assim: mas você falou aí, pastor, de Davi, mas Davi dançou no Espírito, Miriam dançou no Espírito. Não, meus irmãos, eles dançaram com o corpo, o Espírito estava adorando de tal forma que o corpo adorou a Deus. Alguns dizem, então não é errado ensaiar para dançar, porque se a dança tem que ser do Espírito, então o ensaio seria errado? Óbvio que não. É óbvio que não, porque se for errado ensaiar para dançar ao Senhor, seria errado preparar a pregação para pregar ao Senhor. Seria errado ensaiar as músicas para cantar ao Senhor. Ora, se nas músicas é correto, é necessário, é até pedido que se ensaie para ser cada vez melhor na música, se a pregação, nós os pregadores, nós temos que preparar, e quanto mais nós preparamos, melhor fica. Isso quer dizer que a dança pode passar pelo mesmo critério de avaliação. Quanto mais as pessoas ensaiar e treinar seus corpos para adorar a Deus com gestos, com expressões, com sincronismo, com ritmo, isso é maravilhoso, isso é agradável ao Senhor. O único que vai odiar isso é o próprio Satanás e as mentes religiosas que colocaram Deus numa caixinha, dizendo que Deus não gosta dessas danças. Eu já vi muitos pastores pregando que esse negócio de dança é coisa da carne, é coisa do corpo. Gente, tudo é o corpo, certo? Ninguém está cantando lá só em espírito, está usando uma voz e as cordas vocais, é corpo. Eu estou pregando aqui, ensinando, eu estou ensinando com o meu espírito, mas eu estou ensinando com as minhas cordas vocais, com as minhas mãos, com as minhas expressões faciais. É corpo, nós não conseguimos tirar o corpo. É o contrário, nós temos que trazer o corpo cada vez mais para a sintonia do Espírito, para a adoração. Então dança é um desses meios de adorar a Deus. E nos nossos cultos nós temos que ter dança, nós podemos dançar ao Senhor. Nós não vamos ter danças sensuais, maliciosas, ao contrário, nós vamos ter danças que gestos proféticos, gestos que adoram ao Senhor, certo? Pastor, mas eu não gosto da dança. Mas a dança é para o Senhor. Então você gostar ou não significa nada, meu irmão. Não é para você. Agora, se você quiser uma dança que você goste, você vai num show de alguém aí que dança, não é? Nós não podemos fazer igual Mical, tirar algo que alguém deu para Deus. Você viu? E Mical revoltou com a dança. Mical ficou louca com a dança, que Davi estava bailando ao Senhor com todas as forças, Então 3, louvores. Oferece a Deus sacrifícios de louvor, paga ao Altíssimo seus votos. Salmo 50, 14. Viu? Salmos já são poemas, né? Os poemas que Davi, que Asaf, dentre outros, escreveram e adoravam-se ao Senhor e adoram até hoje ao Senhor com esses salmos. E você sabe que nos salmos é algo muito forte de Deus amar o louvor, Deus habitar no meio do louvor. Deus diz: todo
todo ser que tem fôlego, ou seja, que tem vida, louva o Senhor, Salmo 156. Todos os instrumentos adorem o Senhor, Salmo 150 fala muito disso, né? Então o louvor, ele tem que estar no culto, na adoração. Davi pensou nisso. Antes de Davi, podia até se ter música, mas Davi, ele teve esse coração e ele simplesmente organizou toda essa imensidão de música, de preparar, de instrumentos. Ele mesmo fez, ele mesmo construiu instrumentos, no tabernáculo de Davi, né? Até que diz que havia o tabernáculo de Davi, que só havia a arca da aliança, somente a arca, não havia todo aquele ritualismo ainda, porque o templo ainda não havia sido construído. E nesse tabernáculo de Davi, o que predominava era a adoração profética, era a música, era a adoração ao Senhor, era a exaltação ao Senhor, contar as histórias de milagres extraordinários do povo de Israel. Então Davi organizou os levitas em turnos, né, em grupos. Ele fez tudo isso e trouxe esse tempo de louvor para o culto. E depois, sempre quando se havia o culto, se havia aquilo que Davi havia colocado, porque Davi é um adorador, foi um adorador, e nós colhemos desses frutos de Davi até hoje. Eu estou falando de Davi agora, não como rei, mas como um poeta, como um compositor, como um músico, como alguém que adorava o Senhor. Então ele trouxe isso, certo? Aí existe, por exemplo, algumas pessoas que elas classificam os ritmos. Elas dizem: esse ritmo aqui é do diabo, esse aqui é de Deus, esse aqui é do diabo. Bom, todo ritmo, tudo que tem som, todo ritmo louve o Senhor. Nós temos que louvar o Senhor com os ritmos, né, com discernimento, com sabedoria. E nós não podemos colocar nossos gostos musicais no que se refere a adorar a Deus, porque o louvor não é para nós. Então não é o nosso gosto musical que tem que predominar. Eu não gosto de sertanejo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, mas não é o nosso gostar, porque não é para nós aquela música. Não é um show. A música da igreja não é um show, ainda que as pessoas estão levando para esse lado, um show para entreter o ser humano, igual existe no mundo dos shows, nos teatros, nas casas de shows. O louvor é para o Senhor, o louvor é para Deus. Agora, se cantar a música que a gente gosta, glória a Deus. Mas se não cantar a música que a gente gosta, o ritmo, aqueles tipos de ritmo, glória a Deus também. Vamos adorar o Senhor, porque é para o Senhor esse momento. Então a gente não pode ficar definindo ritmos que são de Deus e os que não são de Deus, né? Só os hinos sacros são de Deus, só esse ritmo antigo. Não, todos os ritmos nós podemos usá-los para adorar ao Senhor com discernimento de situação, de momento, porque nós vamos ter essa direção do Espírito, de saber, né, ser conduzidos pelo Espírito nos ritmos. Agora, o que nós temos que avaliar são as letras, e isso as pessoas não gostam, né? Avaliar se as letras condizem com o tempo que nós estamos vivendo, com o tempo da graça, se nós estamos cantando músicas que se relacionam à verdade presente, ao tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da graça. Então isso é muito importante. Na hora que nós formos cantar, fazer essa averiguação, fazer essa balança de tirar hinos que são da lei, tirar hinos de autoajuda, tirar hinos que colocam o homem no meio e colocar hinos que falam do tempo da graça e hinos que exaltam ao Senhor, certo? Então, 4, oração. Então, aqui no nosso ministério, nós prezamos a oração. Você pode chegar na igreja, você pode orar. Na hora do louvor, você pode cantar, você deve cantar. Mas se você quiser orar um pouco na hora do louvor, você deve orar. Depois que acaba a palavra, nós costumamos orar. E nós costumamos orar indo à frente do altar. Porque eu acredito que a oração é colocar a palavra em prática. Seria um culto assim, não completo se acabar na pregação. Nós precisamos, além da pregação, aplicar aquilo na oração.
Não orar o que a gente quer, mas orar o que o Espírito Santo pregou. Orar o que o Espírito Santo falou na boca do pregador da noite. Porque se nós entrarmos na unção do culto, porque vem a palavra e tem uma unção que aquela palavra vai liberar, e aí a gente vai orar numa coisa nada a ver com a palavra, então a gente está fora de sintonia do culto. Mas se a gente ora na unção que aquela palavra destravou, certamente nós vamos receber a unção que aquela palavra está trazendo. Então nós temos o costume de orar aqui, de vir à frente. Nós temos que entender isso. Nós ainda temos dificuldade com isso? Sim. Há pessoas que quando nós chamamos para vir à frente, elas ficam lá no fundo? Sim. Mas isso tudo porque elas não entenderam o que está no culto. Elas não entenderam o que é a oração na frente do altar, porque o altar, ele é o juízo de Deus, é onde Deus decide o que nós somos ou não, através da nossa oração. Então, nós vemos a oração, perseverar na oração lá em Atos 2,46, que os discípulos, eles perseveravam na oração, a igreja perseverava na oração, o Espírito Santo veio por uma campanha de muitos dias de oração, 10 dias de oração orando, o lugar tremeu, em Atos 4,31, porque eles oraram. Então nós precisamos orar, nós temos no nosso culto o hábito de orar, nós precisamos ter essa liberdade com Deus, de estar em oração, nós precisamos quebrar esse negócio de ficar sentado na hora que todo mundo está lá orando. Não, nós precisamos orar junto, em nome do Senhor Jesus. 5. Gestos. Gestos são expressões de adoração a Deus, vão além de palavras. Então o nosso espírito está tanto em sintonia com Deus, e o nosso espírito está ligado a Deus, e nós estamos conectados com a emoção em Deus, que certamente nós vamos ter gestos que vão adorar a Deus, certo? Então gestos no sentido de levantar as mãos, no sentido de ajoelhar, no sentido de bater a palma, gestos, certo? De pular, de se mover para a glória de Deus, de estar livre, gesticulando o corpo para glorificar a Deus. Nós não podemos ser estátuas na adoração. Nós temos que adorar a Deus, até porque se você ganhar um grande prêmio, muito dinheiro, você não vai ficar estático na hora que você souber. Você ganhou 100 mil reais, você não vai ficar estático, você vai vibrar. Se o Brasil na Copa do Mundo, no final da Copa do Mundo, o Brasil faz um gol e é campeão mundial, você vai vibrar, certo? Ou seja, a emoção está ligada a momentos de euforia, a momentos que a gente quer que algo aconteça, que algo acontece. Então, nós não podemos ficar diferentes no que se relaciona ao nosso culto a Deus. Estátuas, verdadeiras estátuas, desinteressadas, muitas sentadas, muitas em outros lugares, pensando em outras coisas, enquanto o culto está rodando. Nós precisamos ter expressões, gestos que adoram a Deus, fazer o nosso corpo adorar a Deus. E por fim, em 6º lugar, falar em línguas. Agora, há uma controvérsia a respeito disso, em falar em línguas, porque Paulo diz que na igreja nós não deveríamos falar em línguas, porque é um contexto de uma igreja, da igreja de Coríntios, que estava cheia de problema no culto, mas nós não temos esses problemas no nosso culto. Nós podemos falar em línguas, conosco mesmo, nós podemos falar em línguas na cadeira ali orando, nós podemos orar no Espírito de maneira normal. Há momentos que todos nós oramos em línguas e se tornou algo que não atrapalha, não tem bagunça. Agora eu não vou lá pregar na frente do altar em línguas e aí as pessoas não vão entender. Não, eu estou dizendo na nossa adoração, na nossa comunhão, no momento do louvor, certo? Mas esse negócio de orar em línguas, ele é algo além do culto. Nós precisamos orar em línguas porque orar em línguas edifica o nosso espírito. Isso quer dizer que edificar é construir o nosso espírito, certo? Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, está falando isso. E está em 2 Coríntios, 1 Coríntios 14 está falando: pois se eu orar em línguas, o meu espírito ora de verdade. Então Deus quer adoração no espírito. Se eu oro em espírito, se eu oro em línguas, o meu espírito está orando de verdade.
o meu entendimento fica infrutífero, sim, mas o meu espírito está orando, está falando mistérios, e eu estou me edificando, ou seja, eu estou me construindo. Então é muito importante que nós tenhamos o hábito no nosso dia a dia, no nosso culto diário, pessoal, orar em línguas. Orar em línguas em todo o tempo que nós pudermos, dirigindo, fazendo algum trabalho que é possível orar no Espírito, orar baixo, orar consigo mesmo, certo? Edificar a nossa fé, orando no Espírito. Judas 20 diz isso, que nós edificamos a nossa fé quando nós oramos no Espírito. Gente, isso é muito sério. Sim, se nós formos edificar a igreja, nós precisamos ter a interpretação de línguas, Paulo disse. Mas não estou falando nada no que se refere a edificar a igreja, estou falando de edificar a nós mesmos. Porque quanto mais edificado nós estivermos, mais edificação nós daremos às pessoas. Paulo disse que falava em línguas mais do que todos os outros. Ou seja, Paulo tinha uma vida de oração em línguas muito grande. Agora, na igreja, ele falava com entendimento, porque ele queria que as pessoas entendessem o reino, entendessem o evangelho, entendessem as coisas do Espírito. E falar em línguas não ia resolver. Mas na sua vida devocional, na sua vida diária de oração, Paulo orava no Espírito, com todo o tempo, em toda oração, certo? Efésios 6,19 fala isso, que é parte da armadura orar no Espírito. Então, nós precisamos ter esse hábito, essa mania, esse costume, pegar esse bom vício, posso dizer assim, você me entende, de falar no Espírito, de orar no Espírito, de sempre estar falando em línguas, porque nós vamos estar construindo o nosso espírito, crescendo espiritualmente. O que nós precisamos hoje mesmo é de crescimento espiritual. Então, são essas ações nós precisamos ter no nosso culto, certo? Então, graças a Deus que você possa estar aprendendo